Boa tarde, pessoal. Hoje daremos continuidade, então, ao conteúdo da disciplina de eletricidade, tá? Com o capítulo de teorema de circuito. O conteúdo da aula de hoje ele está dividido numa breve introdução, né? Uma contextualização para relacionar o que a gente está vendo com o que a gente já viu, a questão da linearidade, tá? Superposição, transformações de fontes, teoremas de Thevenin e de Norton e transferência máxima de potência, né? Antes de começar, eu queria dizer que a partir dos exemplos de superposição, tá? Eu resolvi eles passo a passo, disponibilizei para vocês também no AVA, tá? Mas eu vou dar uma explicada, mesmo que por cima aqui, na aula sobre eles, tá? Mas vocês vão ter eles detalhadamente resolvidos aí no AVA, se vocês ainda não viram, tá? Então, a principal vantagem na análise de circuitos usando as leis de Kirchhoff, né, que é o que a gente fez na aula anterior, é que nós podemos então analisar um circuito sem alterar a sua configuração original, né, a configuração inicial dele. Por outro lado, né, a principal desvantagem de se utilizar essas leis de Kirchhoff é que quando a gente fala de circuitos grandes e complexos, a gente tem que fazer uma tediosa análise, tá? Então, trabalhosa, uma longa análise usando essas leis que a gente viu, né? E aí o constante crescimento, né, em áreas de aplicações de circuitos elétricos acabou resultando então na evolução do que antes se tinha de circuitos simples para circuitos complexos. Para lidar então com essa complexidade, os engenheiros ao longo dos anos eles desenvolveram alguns teoremas que tinham como objetivo simplificar a análise dos circuitos. Tais teoremas então incluem os teoremas de Thevenin e de Norton, que a gente vai estar vendo no decorrer dessa aula, tá? Esses teoremas eles são aplicáveis a circuitos lineares, tá? Então, para que a gente chegue a ver esses teoremas, a gente precisa então primeiro discutir sobre linearidade, né? E também a gente vai trabalhar com os conceitos de superposição e transformação de fontes, até então chegar a ver os teoremas de Thevenin e de Norton, tá? Começando pela linearidade, então, linearidade ela é a propriedade de um elemento que descreve a relação linear entre causa e efeito. Apesar dessa propriedade ela se aplicar a vários elementos de circuitos, nós seguiremos, né, até a última aula a gente estava trabalhando só com resistores, nós seguiremos nessa linha, né, de utilizar só resistores nesse primeiro momento. Então, essa propriedade é uma combinação da propriedade de homogeneidade, também chamada de escalonamento, e da propriedade aditiva, tá? A propriedade de homogeneidade é aquela que indica se uma entrada, que também pode ser chamada de excitação, for multiplicada por uma constante, daí nesse caso a saída, que a gente chama de resposta, vai ser igualmente multiplicada pela mesma constante. Então, para um resistor, por exemplo, né, a lei de Ohm ela relaciona a entrada, né, a entrada I, a entrada que é a corrente, com a saída V, que é a tensão, tá? Nesse caso, se a corrente aumentar de uma constante K, então se eu multiplicar o valor da corrente por uma constante K, eu também vou ter a tensão aumentada de K vezes, tá? A propriedade aditiva, ela indica que a resposta a uma soma de entradas, seja a soma das respostas a cada entrada aplicada separadamente. Então, pegando o exemplo da relação tensão e corrente para o resistor, nós temos que se eu tiver uma tensão V1 igual a uma corrente 1 vezes o resistor e uma tensão V2 igual a uma corrente 2 vezes o resistor, a relação da entrada vai ser o quê? A soma das duas entradas, a corrente 1 com a corrente 2. Consequentemente, né,
como eu sei que V é igual a I vezes R, e o meu I eu substituo por I1 e por I2, quando eu faço essa associação, né, essa multiplicação, eu acabo com I1 vezes R e 2 vezes R, ou seja, V1 sobre V2. Então, a propriedade aditiva me diz que a soma de duas entradas, né, vai ser a mesma coisa do que eu somar as duas saídas, tá? A gente diz, então, que um resistor é um elemento linear porque a relação tensão-corrente, ela satisfaz tanto a propriedade de homogeneidade quanto a propriedade aditiva. Então, em geral, um circuito ele é linear se for tanto homogêneo quanto aditivo, tá? E um circuito linear ele é constituído apenas de elementos lineares, fontes lineares dependentes e fontes independentes. Tá? Então, a gente pode dizer que um circuito linear é aquele no qual a saída é linearmente relacionada à sua entrada, que é o que a gente fala quando uma variável é diretamente proporcional à outra, né? Então, nesse caso, eu digo que um circuito linear ele é diretamente proporcional, ou seja, a sua saída é diretamente proporcional à sua entrada. Considerando então esse primeiro exemplo, tá? Nós podemos dizer que esse circuito ele é excitado por uma fonte de tensão Vs, a qual vai servir como entrada e que o circuito é terminado com uma carga R. Tá? Então, a gente pode determinar a corrente I através de R como saída. Então, vamos supor que eu tenho um Vs igual a 10 volts, tá? E uma corrente igual a 2 amperes. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma relação de 5 vezes aqui. A corrente ela é 5 vezes menor que a tensão, ou a tensão é 5 vezes maior do que a corrente. Tá? Então, se por exemplo eu tiver um Vs ao invés de 10, que ele seja 1, né? Como eu tenho que a tensão ela é 5 vezes maior do que a corrente, eu tenho que dividir esse 1 por 5 e eu vou encontrar uma corrente de 0,2 ampere. Assim como se eu tiver uma corrente de 1 miliampere, e eu sei que a corrente ela é 5 vezes menor do que a tensão, então eu vou multiplicar o valor da corrente por 5 e vou encontrar que a tensão Vs é 5 milivolts. Tá? Ou seja, a mesma variação que eu tenho na entrada, eu vou ter na saída. Tá? No exemplo 2, então, para o circuito ao lado, né, determinar V0, e aí eu tenho um IS de 30 ampere ou um IS de 45. O que eu vou ter? Primeira coisa, né, vou aplicar aqui a lei dos nós, tá? Nesse nó aqui, tá? O que eu tenho nesse nó? Eu tenho uma corrente IS entrando e eu tenho uma corrente associada ao resistor 4 e uma corrente associada ao resistor 12 saindo. Daqui que eu tiro que IS é igual a I4 mais I12, né? A corrente no resistor de 4 ampere e a de 4 ohms e a corrente no resistor de 12 ohms. Eu também posso tirar que a tensão em cima desse resistor de 8 ohms, ela é calculada pelo valor do resistor vezes a corrente que passa pelo resistor de 12. Por quê? Porque esses dois resistores estão em série, então eles vão ter a mesma corrente. Então, a corrente que passa por esse resistor é a mesma que passa por esse, tá? Dessa forma, então, se eu substituir, né, essas informações, primeiro a gente vai considerar então o IS como sendo 30, né? Então, o IS ele vai ser 30. O que eu aplico aqui para encontrar então o I12? Eu aplico uma divisão de corrente, tá? Então, eu vou pegar esse resistor aqui, tá?
e vou somar com esses dois resistores que estão associados, né? Se eu associar dois resistores em série, eu somo o valor deles, então eu chego em 20 ohms. Então, é assim que eu encontro o valor de 5 ampere quando eu estou trabalhando com uma fonte de corrente de 30 ampere. Se eu substituir, então, eu encontro que o V0 ele é 40 volts. Quando eu falo, então, de um IS igual a 45, a lógica é a mesma, né? Aplicar a divisão de corrente, e encontro 7,5 ampere e, consequentemente, encontro 60 volts, tá? Então, só calculando aqui o V0, que era a informação que eu queria, tá? No exemplo 3, então, calcular IS considerando um chute, tá? Dizendo, então, que o I0 ele é 1 ampere, após determinar o valor real de I0 no circuito. Então, o que eu vou ter? Eu tenho esse chute inicial de que I0 ele é 1 ampere. Se eu tenho esse I0 valendo 1 ampere, essa corrente I0 é a mesma que passa pelo resistor 13 e pelo resistor 5, porque eu falei que eles estão em série. Então, eu consigo encontrar V1, tá? Consigo encontrar V1 como? Associo esses dois resistores, vai dar 8 ohms, multiplico por essa corrente, achei a tensão. Ou seja, essa tensão V1 que está aqui é a mesma tensão V1 aqui, porque a tensão em paralelo é a mesma. Encontrei V1. Com V1 e com o 4, eu encontro essa corrente 1 aqui. E 1 vai ser a tensão, que é 8, sobre o resistor, que é 4. Achei I1, tá? O que eu tenho mais aqui? Eu tenho como descobrir o I2. Como que eu descubro o I2? Análise de nós. O que eu tenho aqui? Tenho o I2 chegando nesse nó, tenho o I0 saindo nesse nó e I1 saindo nesse nó. Então, substituindo que I1 é 2 e I0 é 1, eu encontro que o I2 é 3 ampere, tá? Como é que eu vou descobrir V2? Vou analisar I2, tá? É igual, qual é a tensão em cima desse resistor? É V2 menos V1 sobre essa resistência. Como eu tenho o valor de I2, tenho o valor de V1, eu descubro o V2, que ele é 14 volts. Também, como que eu descobri 3? V2 sobre 7. Acho que o I3 é 2 ampere, tá? O que falta? Falta descobrir esse valor aqui, tá? Porque eu tô voltando, né? Então, o que eu tenho aqui nesse nó? Tenho o I3 saindo, I2 saindo e I4 entrando. Ou seja, eu acho que I4 é 5 ampere. O I4 é a mesma coisa que o IS, tá? Mas, professora, tu falou aqui que o IS ele é 15 ampere. Sim. Mas, colocando um chute de que I0 era 1, eu encontro que o IS é 5, tá? Como eu estou trabalhando ao invés de 5 com 15 ampere, tá? Então, eu encontrei uma corrente 3 vezes menor do que a corrente inicial, tá? Ou seja, eu peguei aqui um valor de I0 3 vezes menor. Então, o real valor de I0, ele não é 1 ampere, ele é 3 ampere, tá? Porque se 5 ampere em IS me retornou 1 ampere em I0, 15 ampere tem que me retornar 3 ampere, porque eles têm uma relação de 3 vezes, certo? Falando agora do teorema da superposição, tá? Se um circuito possuir duas ou mais fontes independentes, uma maneira de se determinar o valor de uma variável específica, seja ela tensão ou corrente, é utilizando a análise nodal ou de malha, como a gente viu na aula anterior, né? Uma outra maneira
é determinar as contribuições de cada fonte independente à variável, e então somar todas essas contribuições individuais. Essa última técnica, né, que é o que chamamos de superposição, e a sua ideia é oriunda justamente da propriedade de superposição, que diz que, então, o princípio da superposição estabelece que a tensão em um elemento ou a corrente através dele em circuitos lineares é a soma algébrica da tensão ou da corrente do elemento devido a cada fonte independente atuando sozinha. Tá? O princípio da superposição ele nos ajuda a analisar um circuito linear com mais de uma fonte independente, calculando-se então a contribuição de cada fonte independente individualmente. Entretanto, para aplicar o princípio da superposição, nós precisamos ter em mente duas considerações. A primeira delas é que nós consideramos uma fonte independente por vez, enquanto as outras fontes independentes são desligadas. Isso significa que cada fonte de tensão deve ser substituída por 0 volts ou um curto-circuito, e que cada fonte de corrente vai ser substituída por 0 ampere, que é um circuito aberto. Dessa forma, obtemos um circuito mais simples e mais fácil de ser manipulado. A outra consideração é que fontes dependentes são deixadas intactas, pois elas são controladas por variáveis do circuito. Tá? Com essas considerações em mente, então, nós podemos aplicar o princípio da superposição em 3 passos. Primeiro, desligue todas as fontes independentes, exceto uma. Calcular a saída, tensão ou corrente, devido àquela fonte ativa, usando análise nodal ou de malhas. Segundo, repetir o passo 1 para cada uma das fontes independentes. Então, se eu tiver 5 fontes independentes, eu vou fazer o passo 1 5 vezes. E aí, o passo 3 é calcular a contribuição total, somando algebricamente todas as contribuições devido a cada uma das fontes independentes. Tá? Vamos para o primeiro exemplo, então. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, tenho duas fontes, uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. Tá? O que eu tenho que fazer? Vou analisar primeiro fonte de tensão, vou colocar um circuito aberto aqui na fonte corrente. Quando eu for analisar a fonte corrente, eu vou colocar então aqui um circuito, um curto-circuito, no lugar da fonte de tensão. Tá? Primeira coisa, tá? Considerando ainda esse circuito inicial aqui, tá? Vamos aplicar uma análise de malhas aqui nessa primeira malha. O que a gente tem? Menos VG1 mais, o que eu tenho aqui? Bom, eu tenho uma corrente circulando por esse resistor. O que eu tenho, então? Eu vou ter uma corrente I, tá? Menos uma corrente IG2. Por quê? Porque eu vou ter um I1 aqui, tá? Vou ter uma corrente I1 circulando. O que essa corrente I1 vai ser pela análise de nós? Essa minha corrente I1 que está chegando nesse nó, ela tem a corrente I e ela tem a corrente IG2. Se eu fizer uma análise de nós aqui, eu vou achar que essa corrente 1, ela é igual a essa corrente I menos a corrente IG2. Então, eu já substituí isso. Ou seja, eu tenho na análise de nós menos VG1, seria vezes a corrente I1 vezes o 2 ohms, só que eu já vi que I1 é igual a I menos IG2, mais 4I, tá? Igual a 0. Então, fiz a minha primeira equação, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou analisar
cada uma das minhas opções. Primeiro, cancelei a fonte de corrente. O que eu vou ter aqui? Se eu cancelei, eu tenho que G2 é zero. Se eu substituir na equação que eu tinha, né, eu vou acabar encontrando essa relação aqui de 1 igual a VG1 sobre 6. Tá? Se eu for para a segunda opção, né, ou seja, eu cancelar a minha fonte de tensão e calcular a minha fonte de corrente, eu vou encontrar essa relação aqui de que I2 é igual a IG2 sobre 3. Tá? Então, dessa forma, eu consigo encontrar a mesma coisa do que eu tinha. O que eu tinha? Que I1 mais I2 era a mesma coisa que VG1 sobre 6 e IG2 sobre 3. É a mesma coisa que eu tenho aqui. Tá? Então, eu obtenho a mesma coisa. No segundo exemplo, a gente já tem um pouquinho mais de coisa para fazer. Primeiro que eu tenho 3 fontes, né? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, cancelar essa fonte de corrente, tá? Se eu cancelar essa fonte de corrente, que nem eu fiz aqui, tá? Eu vou poder associar primeiro esse resistor com esse, eles estão em paralelo, né? E depois a resposta dessa associação com esse em série, que é isso que está sendo feito aqui, tá? Então, primeiro fez o resistor equivalente aqui, depois fez esse aqui. A partir disso, então, eu posso obter esse V1. Como? Eu encontro esse V1 utilizando, então, divisão de tensão. O que é isso? Qual era o valor da minha fonte? 6 volts. 6 volts vezes a associação desses resistores. E aí eu encontro que o V1 é 4 volts. Supondo agora que, ao invés de cancelar essa fonte de corrente aqui, tá, eu cancele essa fonte de tensão, tá? Então, vou cancelar as fontes de tensão, né? Vou cancelar elas e vou ficar com a de corrente. Vamos calcular com base na de corrente. O que eu vou ter primeiro? Esse resistor em paralelo com esse e paralelo com esse aqui também. Então, basicamente, se eu redesenhar, eu fico com isso aqui. Associando esses 3 resistores em paralelo, eu encontro que o REC ele é de 1 ohms. Para calcular a tensão V2, o que vai ser? Vai ser esse resistor equivalente vezes essa corrente aqui, tá? Por que menos? Porque a corrente está chegando no lado negativo, então por isso o sinal negativo, tá? Significa que esse sinal ele foi arbitrado de maneira contrária. Encontrei o V2 igual a 2 volts. Única coisa que falta é considerar essa fonte. Então, abri a de corrente, fechei a de tensão e considerei essa fonte. O que eu tenho aqui primeiro? Tenho 3 e 2 em paralelo, tá? Então, associo isso, encontro 6 quintos. E aí, a resposta em série. Então, aplicando divisão de tensão de novo, eu encontro que V3 é 3 volts. Como eu sei que pelo teorema de superposição a tensão é a soma das tensões de cada uma, da influência de cada uma das fontes, eu encontro que V1 mais V2 mais V3 é igual a 5 volts. Tá? Exemplo 3, tá? Então, circuito com uma fonte dependente, então calcular a potência consumida pelo resistor.
No entanto, a potência é uma função quadrática e não linear. Então, pode-se então calcular somente a tensão para o referido resistor. Então, a gente calcula a tensão e aí depois a gente obtém a potência. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular primeiro V1 e V2 para encontrar esse valor de V e aí a partir disso calcular a potência. O que a gente vai fazer? Primeiro, cancela uma das fontes e depois cancela a outra. Primeiro que a gente fez, abriu o circuito da fonte de corrente. Aplicou aqui a análise. O que é V1? Tá? V1 é essa resistência, tá? Vezes essa corrente I1. Então, eu tenho que esse valor de V1, né? Ele é de 6 volts. Para calcular V2, o que é V2? Tá? Como é que eu calculo? Cancelo a fonte de tensão, considero a fonte de corrente, né? Aplico a análise aqui, né? E vou encontrar que V2 é 9 volts. Ou seja, a tensão total é V1 mais V2, que é 15 volts. A partir dessa informação, então, eu consigo calcular a potência, tá? Temos observado, então, que combinações série, paralelo e transformações estrela-triângulo ajudam de alguma maneira a simplificar os circuitos. Tá? E a transformação de fontes, que a gente vai ver agora, é uma outra ferramenta para a simplificação desses circuitos. Então, comum a essas ferramentas é o conceito de equivalência, né? Então, nós lembramos, né, que um circuito equivalente é aquele no qual a característica tensão corrente é idêntica à do circuito original. Então, nós vimos anteriormente na aula que as equações da tensão nodal ou da corrente de malha, elas podem ser obtidas pela simples expressão de um circuito quando as fontes são todas fontes independentes de corrente ou tensão. Portanto, é útil na análise de circuitos sempre capazes de substituir uma fonte de tensão em série com resistor por uma fonte de corrente em paralelo com resistor, ou vice-versa. Tá? Então, como podemos observar no slide, eu tenho uma fonte de tensão associada a um resistor em série, eu transformo isso numa fonte de corrente associada a um resistor em paralelo. Ou se eu tiver uma fonte de corrente e um resistor em paralelo, eu consigo transformar numa fonte de tensão. É isso que a gente chama de transformação de fontes e isso é muito útil para resolver circuitos e também para a questão de Thevenin e de Norton, tá? Opa, passei demais. Então, os dois circuitos apresentados nesse slide, né, eles são equivalentes, tá? Por quê? Porque eles possuem a mesma relação tensão-corrente nos terminais A a B. E tal afirmação ela pode ser facilmente, né, comprovada. Tá? Para isso, basta que essas fontes elas sejam desligadas. Nesse caso, vamos verificar que a resistência equivalente nos terminais AB em ambos os circuitos é igual a R. Tá? Além disso, quando os terminais A e B eles são curto-circuitados, a corrente de curto-circuito fluindo de A para B é de Vs sobre R, tá? No caso do circuito do lado esquerdo, tá? E IC é igual a IS para o circuito do lado direito. Logo, a gente consegue, então, dizer que Vs sobre R é igual a IS. Então, a gente consegue dizer que essas coisas são equivalentes, tá? Por quê? Porque se eu tenho
essa equação e essa, elas são a mesma coisa, né? Elas só estão escritas de maneiras diferentes, né? A variável que está sendo calculada aqui é IS, aqui é VS, mas elas são a mesma equação, tá? E aí aqui a gente tem um exemplo, então, o que eu tenho? Tenho uma fonte de tensão, tenho uma fonte de corrente. Primeira coisa que eu vou fazer, relacionar essa fonte aqui com esse resistor e essa aqui com esse. No momento em que eu fizer isso, eu encontro que eu tenho uma fonte de corrente agora. Qual é o valor dessa fonte? É essa tensão sobre esse resistor, por isso 32 sobre 3 amperes. E o valor do resistor ele não muda, só que ao invés de série, agora ele está em paralelo. O mesmo vale para cá. Quando eu relacionar aqui, isso aqui vai virar um resistor em série e uma fonte de tensão que vai ser de 8 volts, porque 2 vezes 4 é 8 volts. Tá? Vou relacionar novamente. O que eu vou fazer? Vou relacionar agora essa fonte com esse... antes de fazer isso, tá? Vamos associar esses dois resistores, o 3 e o 6, tá? E vamos associar esse resistor, o 1 e o 2. No momento em que eu associar, eu fico com o resistor de 3 aqui e aqui eu fico com o resistor de 2. Agora sim, vamos associar essa fonte de corrente com esse resistor em paralelo e essa fonte de tensão com esse resistor em série, tá? No momento em que eu associar, isso aqui eu transformei numa fonte de corrente, isso aqui eu transformei numa fonte de tensão, tá? Novamente, o que eu posso fazer? Posso associar esses dois resistores em paralelo. No momento que eu associei, eu encontro 2 ohms, tá? O que eu vou fazer agora? Vou mexer só aqui. Vou transformar isso em fonte de tensão e o resistor em série. Feito isso, né, o que eu tenho agora? Eu tenho uma malha só. Então, eu posso associar esses 3 resistores, né? Vou encontrar que isso aqui é 8, tá? E aí, vou descobrir a corrente, porque eu já tenho o valor da fonte. Como que eu vou fazer isso? Vou somar essas informações, tá? Vou associar essas informações, vou encontrar, então, 16, tá? E aí, calculo I. Ou, se não quiser associar essas fontes, o que eu posso fazer? Calcular só a análise de malhas aqui. Se eu calcular a análise de malhas aqui, eu vou ter menos 64 sobre 3, mais 2I, mais 4I, mais 2I, mais 16 sobre 3. E aí, eu vou encontrar que a corrente é de 2 amperes, tá? No decorrer dessa aula, então, nós vimos que a análise de alguns circuitos ela pode ser muito simplificada pela aplicação do princípio da superposição. Entretanto, a superposição sozinha ela pode não reduzir a complexidade de um problema, tá? Mas, pelo contrário, na verdade, né, a sua utilização pode resultar em um trabalho adicional. Por isso, a partir de agora, então, a gente vai ver a questão dos teoremas de Thevenin e de Norton, que vão ser utilizados em muitos casos, né, para simplificar bastante o circuito que a gente está analisando. Como veremos nos próximos slides, né, no decorrer dessa nossa aula, o uso de qualquer um desses teoremas, ele nos habilita a trocar um circuito inteiro, visto pelos seus terminais, né, por um circuito equivalente, composto, então, basicamente de uma fonte e de um resistor. Dessa forma, então, a gente pode determinar a tensão à corrente em um único elemento de um circuito complexo, trocando o restante do circuito por um resistor equivalente e uma fonte, e analisar o circuito resultante, que é extremamente simples, tá? Então, no caso, o teorema de Thevenin,
ele sintetiza um circuito através de uma fonte de tensão, insere com o resistor. E o teorema de Norton, ele simplifica o circuito em uma fonte corrente e um resistor em paralelo. Tá? E os resistores para os dois teoremas, eles são idênticos, tá? Que nem na transformação de fontes lá que a gente fazia. Então, a fonte de tensão de Thevenin surge quando considera-se o circuito aberto nos terminais A e B, onde deveria estar conectada, no caso, a carga do circuito, né? E é chamada tensão de circuito aberto. Já a fonte de corrente de Norton surge quando considera o circuito fechado entre os terminais A e B, e é o que a gente chama de corrente de curto-circuito, que é o ISC. Tá? O resistor de Thevenin e Norton ele pode ser obtido de dois modos. Se eu não tenho fontes dependentes, então eu vou desligar todas as fontes independentes, colocando então curto-circuito para a fonte de tensão e circuito aberto para a fonte de corrente, e vou fazer a associação dos resistores. Se eu tiver fonte dependente, então eu vou desligar as fontes independentes, tá? E conectar uma fonte de tensão V aos terminais A e B, determinando então essa corrente, tá? Então, nesse caso, o que a gente vai ter? Né? A gente vai ter que o resistor TH, né? O resistor de Thevenin vai ser o V sobre o I. Então, eu tenho o circuito morto, né? Que eu vou ter o resistor, que eu vou estar querendo calcular, e eu vou ter essa tensão que eu coloquei aqui, vou ter uma corrente, e aí eu vou calcular o valor dessa resistência. Então, aqui a gente tem, então, o circuito equivalente do teorema de Thevenin, né? Segundo a tensão e corrente arbitradas. Então, eu tenho, como eu disse, uma fonte de tensão em série com o resistor, tá? E no caso de Norton, aí eu tenho uma fonte de corrente em paralelo com aquele resistor, tá? Eu consigo transformar um no outro através da transformação de corrente de fonte que a gente viu anteriormente, tá? Vamos para os exemplos. Primeiro exemplo, então, eu vou calcular Thevenin e aí vou transformar para Norton, tá? Então, a gente quer calcular essa corrente I. O que eu vou fazer? Primeira coisa, colocar circuito aberto para fonte de corrente, colocar circuito fechado para fonte de tensão. E eu vou calcular a resistência a partir desses pontos A, B aqui, tá? É isso que eu vou calcular. Dessa forma eu consigo então calcular o RTH. Como faço série 2 com 3, a resposta faço em paralelo com o 6. Encontrei o valor de RTH, que é igual a 4 ohms. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o VTH. Como que eu vou calcular o VTH? Eu vou fazer uma análise de nós. O que eu tenho aqui? Esse 2 ele não vai influenciar, porque eu não vou ter corrente passando por ele, porque que está aberto, né? Então, o que eu vou ter? Eu basicamente vou ter isso. Se eu tenho VTH aqui, por que eu tenho VTH aqui, Alice? Porque se eu tenho VTH entre o terminal A e B, o VTH, né, é a mesma aqui, porque está em paralelo. Então, eu vou ter essa tensão de Thevenin aqui. Nesse ponto, essa tensão é o quê? O valor VTH menos esses 6 volts, né? Então, é isso que eu tenho aqui. O que eu vou fazer? Análise de nós. Vou analisar esse nó que está marcado. O que eu tenho? Somatório das correntes que entram. Que corrente que entra no nó? 2 A. Corrente que sai do nó? Sai a corrente em cima desse resistor, que é o que? É o VTH menos 6 sobre 6. E sai a corrente em cima desse resistor, que é VTH sobre 3.
manipulo, né, a equação e encontro que o VTH é de 6 volts, tá? Eu também posso aplicar análise de malhas, tá? Eu até coloquei aqui, mas eu não vou explicar só para a aula não ficar muito longa. Qualquer coisa a gente vê isso depois, tá? Então, como eu calculei o VTH, calculei o RTH, eu tenho o circuito equivalente de TVNAN. A partir do circuito equivalente de TVNAN, eu consigo obter essa tensão, tá? Através de divisão de tensão, ou seja, essa tensão aqui vezes essa associação de resistores, tá? Que é o que eu tenho aqui. E outra coisa é a corrente, né? Essa corrente, essa tensão sobre esse resistor. Só que eu sei que essa tensão é esse valor, então eu substituo, manipulo, né? No final das contas, vou ficar que a corrente é VTH sobre R mais RTH. O que é isso? VTH é 6, o RTH é 4, e eu só não tenho o valor de R. Se eu quiser transformar então para Norton, o que eu vou fazer? Vou fazer a transformação da fonte de tensão para a fonte de corrente. 6 dividido por 4, 1,5 ampere, mais o resistor. No momento em que eu associar, né, eu vou encontrar a mesma coisa. Por que a mesma coisa? Que é 6 sobre 4 mais R. 1,5 vezes 4 dá 6, fica 6 sobre R mais 4. Tá? Então, eu encontro a mesma coisa por TVNAN e por Norton. Nesse segundo exemplo, tá? Nós temos uma fonte dependente. Como a gente viu, a gente não desconsidera ela, né? Então, ela fica aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma análise do supernó aqui, né? Aí fizemos essa análise. A partir disso aí a gente vai fazer a análise de malha dessa malha aqui, tá? E dessa malha aqui, por quê? Porque eu vou fechar aqui, né? Vou fechar essa informação para poder calcular essa corrente de Norton aqui, tá? Então eu abro a fonte de corrente, fecho aqui para calcular e aí vou fazer a análise de malhas, tá? Não vou detalhar muito porque senão a aula vai ficar muito longa, mas tá bem detalhado, explicado nos exemplos lá. Qualquer coisa a gente vê na aula se for necessário, tá? Aqui outro exemplo, tá? Também usando fonte dependente, só que a gente vai passar para TVNAN e depois para Norton, né? E aí a gente tem que fazer aquele esquema de aplicar um chute que eu tava falando, colocar uma fonte aqui, aplicar um chute pra gente conseguir resolver, tá? E o último conteúdo, tá, é a transferência máxima de potência, tá? Então, em várias aplicações na teoria de circuitos, a gente deseja obter a máxima potência possível que uma dada fonte prática pode entregar. E é muito fácil, usando o teorema de TVNAN, ver qual é o máximo de potência que uma fonte é capaz de entregar e que carga colocar na fonte para obter essa potência máxima, tá? Então, o que a gente tem? Aqui a gente tem essa ideia, né, de TVNAN, porque eu tenho uma fonte de tensão associada a um resistor em série, tá? Então, eu tenho a informação da tensão, eu tenho a informação da corrente, do que a gente viu lá de TVNAN, eu sei calcular a potência, tá? Logo, então, eu fazendo essas associações, o que é o I, o que é o V, fazendo essas substituições, tá? Como a ideia é maximizar o PL, tá?
o teorema em questão ele deduz matematicamente que para isso aconteça, a carga RL ela deve ser igual ao RG, que no caso é o RTH do circuito equivalente de TVNAN, tá? Fazendo as devidas substituições, o que a gente tem basicamente é, para calcular essa potência PL máxima com base na tensão, a gente usa a tensão de TVNAN sobre 4 a resistência de TVNAN, e se a gente quiser relacionar a corrente, é essa segunda aqui, tá? Pegando então o exemplo que a gente já viu, né, o segundo exemplo lá de teorema de TVNAN e de Norton, então a gente já tinha o nosso circuito equivalente, né, então esse circuito de corrente e resistor de 100 ohms a gente já tinha. Então, considerando essa carga de 100 ohms, a gente consegue calcular a potência, tanto com base na corrente, quanto com base na tensão, e a gente chega no mesmo valor, tá? Pessoal, eu sei que é bastante coisa, tá? Para vocês entenderem esse conteúdo, vocês precisam ter entendido muito bem análise de nós, tá? E análise de malhas. Eu sei que às vezes não fica muito explicativo pelo slide, né, sem eu poder riscar, enfim, é o ônus dessa metodologia, mas tem um arquivo com os exemplos resumidos. Eu tentei fazer passo a passo, tentei fazer meio colorido para tentar ajudar vocês a entender, e qualquer coisa a gente se encontra então na aula síncrona para tirar as dúvidas, tá? Tenha uma boa tarde, um bom final de semana aí, e a gente se vê então semana que vem.